Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos mais uma aulinha de história, entrando na temática Idade Média. Tá? Nós vamos iniciar hoje um período extremamente controverso do ponto de vista da historiografia, da sua própria definição, de como ele é visto, né, no decorrer daquela linha cronológica da história. Então nós iniciamos hoje os estudos sobre Idade Média. E para começar, eu escolhi trazer uma visão panorâmica da Idade Média, discutindo um pouco sobre o conceito, a periodização e quais são os fatos importantes que envolvem a Idade Média. Normalmente, no imaginário da maioria dos estudantes, quando se fala de Idade Média, se faz uma associação somente com o sistema feudal, com o feudalismo. E a Idade Média é muito mais do que isso, para além da sua denominação. Comecemos pela denominação. O termo Idade Média diz respeito a algo que está no meio, algo que está entre uma coisa e outra. Então, quando nós pensamos no próprio título, no próprio nome, nós percebemos que ele é feito de uma maneira depreciativa, tendo em vista que vale mais os períodos que vieram antes e depois do que o próprio período. É como se fosse uma idade entre a antiguidade e a modernidade. Então é por isso mesmo que é importante que nós possamos estudar e tirar todas essas visões equivocadas sobre os períodos. A Idade Média foi um período de grande desenvolvimento de sistemas, de modelos políticos, de heranças que ficariam para a sociedade por muitos e muitos séculos, mas vale destacar aqui que foi um período em que um controle da igreja fez com que determinado tipo de conhecimento não fosse produzido, mas houve produção de conhecimento. Então, o nosso objetivo na aula de hoje é passar esse olhar panorâmico a respeito do que foi a Idade Média e em que maneira ela, as características que ela configura e que ela lega para os períodos posteriores, ok? Uma última curiosidade sobre o nome, esse nome Idade Média ele foi dado posteriormente, por volta do período de um movimento chamado Iluminismo, do século XVIII. Então, ao olhar para o passado, ao definir um passado contrário àquele que se tem no presente, se quer depreciar, e aí se dá o nome de Idade Média. Mas, enfim, vamos passar para a nossa análise desse panorama superficial. Primeiro ponto, é importante entender a periodização. A Idade Média é um período que os historiadores dividem em duas fases, o que eles chamam de Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi o período mais ou menos entre os séculos V, VI, ok? Até o século XI. Se a gente pega esse recorte século V ao século XI, nós percebemos um período de formação de um novo sistema. Um sistema que vai vigorar e que tem as suas características e que nós vamos falar mais à frente. Então, a Alta Idade Média vai até o século XI, abarcando aí o sistema feudal também. E a Baixa Idade Média, entre os séculos XI e XIV, representa o período de decadência desse sistema, de desmanche desse sistema. Então, se nós quisermos definir bem, a Alta Idade Média seria o período em que eu tenho um sistema político, econômico e social específico, que foi chamado, né, pelos historiadores de Idade Média, e quando esse sistema começa a cair ainda na Idade Média, se dá o nome de Baixa Idade Média. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que, além do sistema feudal, outras civilizações e movimentos foram extremamente importantes para compreender esse período. Passemos ao primeiro. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês é a respeito dos chamados povos bárbaros. Quem eram esses povos bárbaros? Os povos bárbaros, eles eram povos que não foram conquistados pelo Império Romano e por essa razão não falavam latim. Né? Vários e vários povos que viviam das fronteiras de Roma para além das fronteiras de Roma não falavam latim e que foram se aproximando de Roma até chegar na decadência do Império Romano Ocidental em 476. Eram vários povos de várias origens, né? Visigodos, ostrogodos, hunos, os próprios povos árabes, né? Então são vários e vários povos que se aproximam de Roma e que vão entrar no território romano a partir da decadência do seu império. E quem eram esses povos? Eram civilizações muito diferentes de Roma. Na maioria dos povos bárbaros, nós inclusive não chamamos de bárbaros, mas de povos germânicos. Eram chamados de bárbaros pelos romanos.
mas eram povos que viviam, por exemplo, de uma cultura baseada na tradição oral e não na tradição escrita, como os romanos. Essa é uma primeira e grande diferença. Eram povos que tinham a cultura da guerra como característica marcante e os compromissos estabelecidos a partir da guerra. Eram civilizações que cultuavam a agricultura, né, que tinham com a agricultura o seu sustento, a agricultura e a guerra. E essa agricultura e guerra fazia parte de tradição legada de geração em geração, num tipo de direito que a gente vai estudar depois, chamado de direito consuetudinário, baseado na tradição e não na escrita, e não no registro escrito das leis, né? Então eram sociedades muito diferentes das romanas. E o que é importante a gente entender nesse olhar panorâmico? Essas características dessas sociedades vão se misturar com as características romanas e vão dar origem a um sistema político, econômico e social que é chamado de feudalismo. Então o que a gente precisa compreender é que da junção das características das sociedades germânicas ou bárbaras com as características romanas, forma-se um novo modelo político, econômico e social. E uma curiosidade que eu gosto de falar quando nós falamos de povos bárbaros é que o imaginário coletivo geralmente vê um bárbaro como alguém com a barba grande, sujo, alguém que fala alto, alguém nervoso, violento, com um chapéu pontudo, com chifre. E na verdade esse imaginário normalmente é a mistura de pelo menos dois povos, são vários povos, mas pelo menos dois povos, e que não coexistiram, que são os hunos e os vikings. Quando se pensa em povos violentos, de barba comprida, sujos e guerreiros, se fala sobretudo dos hunos. Quando se pensa naquele capacete com os chifres, nós já estamos falando dos vikings. Os hunos estão envolvidos na primeira onda de invasões que vai chegar a partir do século V em Roma. Já os vikings estão ligados ao processo de ruralização da sociedade no século IX e X. Então são dois povos, olha que interessante isso, que conviveram em momentos diferentes, mas que fazem parte do mesmo imaginário sobre os povos bárbaros. Então a primeira coisa para compreender a Idade Média é a influência que essas culturas diferentes das romanas vão ter. Segundo ponto, pessoal, para você entender o feudalismo, você precisa entender o poder que a igreja cristã, a igreja católica vai ter nessa sociedade, a influência que ela vai ter na política dessa sociedade. E a gente precisa, para compreender esse crescimento do poder da igreja, entender os chamados reinos francos. Mais especificamente, o Império Merovingio e o Império Carolíngio. Olhando de forma muito superficial, que é o nosso objetivo na aula de hoje, os reinos francos foram os reinos que consolidaram a aliança do rei, ou seja, da nobreza, com a igreja. Ao aproximar a igreja cristã com a política, com a nobreza e com os reis, a gente tinha ali uma troca, benefícios mútuos dados de um lado para o outro. Por exemplo, o rei queria um poder centralizado e o aumento da sua influência política. Como que ele conseguiu isso? Por meio da igreja, que fazia os reinos se tornarem reinos cristãos. Qual a melhor maneira do que você transformar um país com uma mesma cultura religiosa para centralizar politicamente? Então, o que os reis fizeram? Eles fizeram uma aliança, porque por meio da religião haveria uma valorização da figura do rei como representante da igreja, como representante do poder de Deus ou da união dos povos provocada por Deus. Então, a igreja dava poder ao rei. Da mesma forma, qual que era o compromisso estabelecido pelos reis, pelos imperadores dos reinos francos? Fortalecer a igreja, cristianizando os territórios, garantindo com que os territórios ficassem cristãos católicos. E nesse processo, a gente tem aí como destaque o reino do imperador Carlos Magno, daí o nome Império Carolíngio, que vem de Carlos Magno. Uma curiosidade super importante sobre o Carlos Magno, pessoal, diz respeito à sua coroação. No momento da sua coroação, um membro da igreja vinha com a coroa, em todos os reis era assim, o membro da igreja vem com uma coroa, coloca na cabeça do rei, né, para coroá-lo rei. Isso significava que a igreja, ou seja, Deus, estava acima dos homens, ou seja, da política. Então era uma forma de mostrar poder da igreja. O imperador Carlos Magno, na sua coroação, tem uma atitude que vai se tornar histórica. No momento em que o representante religioso vem com a coroa, o imperador pega da mão
do membro da igreja e coloca na sua própria cabeça. Carlos Magno se coroa imperador, numa demonstração clara de que ele estava unido à igreja, mas jamais subalterno à igreja. Nesse mapinha aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver a extensão e o poder do Império Franco, dos impérios francos, dos reinos francos. E, sobretudo, eles foram importantes para estabelecer o cristianismo como marco da Europa, que posteriormente será a Europa feudal, porque eles são os povos que vão resistir às invasões dos islâmicos, que nós vamos falar daqui a pouquinho na nossa aula. A importância, então, é de que nós possamos entender os reinos francos como aqueles que vão promover a união da nobreza política com a igreja. Outro ponto que nós vamos destacar e que faz parte da Idade Média é o Império Bizantino. O Império Bizantino tem a sua origem lá em Roma. Se nós voltarmos na história romana e no seu período de crise, no chamado Baixo Império Romano, foi decidido pela divisão de Roma em dois territórios, a chamada Roma Ocidental e a chamada Roma Oriental. Se vocês se recordam, a Roma Ocidental tinha como sede Roma. Já Roma Oriental tinha como sede uma cidade chamada Bizâncio, que o imperador Constantino vai mudar o nome para Constantinopla. Pessoal, o que era a cidade de Bizâncio? A cidade de Bizâncio era um centro comercial riquíssimo, que ficava em uma área estrategicamente localizada, porque Bizâncio era um entreposto comercial. Se vocês olharem no mapinha aqui embaixo, vocês vão perceber que a cidade de Constantinopla, ela ficava numa região de passagem comercial que dava acesso ao Mar Negro, mais ao norte, ao Mar Egeu e a saída para o Mar Mediterrâneo. Então todo o comércio que existia no mundo da época, ele passava por essa rota. E Bizâncio, ou seja, Constantinopla, estava estrategicamente posicionada nesse local. Então foi um império riquíssimo, foi um império que, para se proteger e proteger as riquezas da região, constrói em volta de Constantinopla uma gigantesca e grossa muralha que só vai ser derrubada no ano de 1453 pelos turcos otomanos, lá no final da Idade Média. Ou seja, foi um império que, quando Roma cai, ele dura mais 1000 anos praticamente. Tá? E nesse império nós vamos ver o desenvolvimento político centralizado na figura do imperador, que vai criar, pessoal, um novo tipo de política, porque lá em Constantinopla o imperador era também papa, ele era líder da igreja. Esse sistema político ele era chamado de Césaropapismo. César, imperador romano, papa, chefe da igreja, Césaropapismo, lá em Constantinopla. O cristianismo era um cristianismo de centralização política na figura do imperador. O símbolo desse sistema é a Catedral de Santa Sofia, que está aqui, ó, no cantinho aqui da imagem embaixo, se você olhar. E vale a pena destacar sobre o Império Bizantino que ele vai desenvolver um tipo diferente de cristianismo. As características do cristianismo lá vão ser tão próprias que no século XI vai surgir a chamada Cisma do Oriente, em que, de um lado, nós vamos ter um cristianismo lá do Ocidente, chamado de catolicismo, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, e do lado oriental a chamada Igreja Ortodoxa. Então a gente vai ter o cisma, a separação das igrejas, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, que existem até hoje, né? No caso do Brasil, nós temos aqui a prática do catolicismo apostólico romano. E são várias e várias outras características dessa região. Tem como seu principal imperador Justiniano, tá? Mas aqui, como esse olhar é periférico, esse olhar panorâmico, vamos dizer assim, é importante entender que foi um império extremamente rico, centralizado, protegido, que não vai ceder às invasões dos povos bárbaros e vai continuar rico por quase 1000 anos. Ele vai cair pelas invasões islâmicas que dão fim à Idade Média. Mas isso nós vamos falar em um outro momento. E para compreender esse período, nós não podemos deixar de destacar que foi durante a Idade Média que surge o islamismo, pessoal. A terceira grande religião monoteísta. Lembrando que as religiões monoteístas são o judaísmo, posteriormente surge o cristianismo e no ano 622 depois de Cristo surge uma religião chamada islamismo. Nessa religião, o profeta é Mohammed, que em português chamamos Maomé. Deus, o único Deus, considerado Alá, e o livro,
o Corão, que aqui nós chamamos de Alcorão, né? Essa religião ela vai se formar com características muito comuns ao cristianismo e ao judaísmo. Tá? O islamismo, do ponto de vista histórico, é uma junção dessas duas religiões com outras características próprias. Mas o Mohammed, Maomé, que era membro de caravanas comerciais, nessas viagens ele teve a oportunidade de conhecer muito do cristianismo e do judaísmo. E isso fez com que ele formasse a religião islâmica. Uma religião, pessoal, que teve grande influência no mundo, vai se tornar a segunda religião do mundo em número de fiéis, mas que historicamente, na Idade Média, ela vai ter grande influência pela grande expansão territorial provocada pelos islâmicos. Tá? Os islâmicos eles vão expandir da Península Arábica para a parte da Ásia, vão partindo para o norte da África e vão chegar a conquistar a Península Ibérica. Portugal e Espanha vão se transformar no Califado de Córdoba. Quais as duas regiões que eles não conseguem conquistar? A região dos reinos francos, que vão resistir às invasões dos islâmicos, e o próprio reino, né, de Bizâncio, o Império Bizantino, que só vai cair para eles no ano de 1453. É importante destacar também, pessoal, que o islamismo é uma religião que muitas das vezes é vista com um olhar de preconceito pelos radicais e pelos atos, sobretudo terroristas, feitos por pessoas ligadas ao Islã. Mas é super importante que vocês possam se aprofundar nos estudos sobre o islamismo, porque trata-se de uma religião que valoriza muito a paz, que valoriza a doação, que valoriza a ajuda ao outro em várias de suas características. Dentro do islamismo, nós temos vertentes mais radicais que vão se apropriar de um dos valores importantes do Islã e que foi importante na Idade Média, a chamada jihad. A jihad, livremente interpretada como guerra santa, é uma ideia de que o islâmico, em defesa do Islã, em defesa, né, dos princípios do Islã, se ele morre em defesa desses princípios, ele vai para o paraíso, ele é recompensado, a sua alma é salva. Por essa ideia, existem várias interpretações. Existem teóricos e teólogos que falam que essa luta é uma luta interna, uma luta espiritual. Mas é importante entender que esse princípio da guerra santa, da jihad, vai estimular a expansão territorial dos islâmicos e a formação dos califados. E vai ser utilizada por movimentos mais radicais durante toda a história. Nós vemos até hoje radicais ligados a movimentos terroristas que usam o nome de Alá em atentados terroristas. Mas se a gente olhar para a Idade Média, a ideia da Guerra Santa vai motivar a expansão territorial dos povos islâmicos. E, de uma certa forma, vai levar à união da nobreza europeia para se defender desses povos e para buscar territórios conquistados por esses povos. Porque lá no início da chamada Baixa Idade Média é quando nós temos as guerras dos cristãos contra os islâmicos, que foram chamadas na história de cruzadas, que nós vamos trabalhar um pouco mais adiante. Mas é super importante entender que essa religião monoteísta vai deixar grandes influências para o mundo durante todos os séculos posteriores e é um dos grandes elementos centrais da compreensão da Idade Média. Olha só, o imaginário sobre a Idade Média muitas das vezes fala que foi um período sem desenvolvimento cultural, racional e científico. E se nós olharmos o mundo islâmico, é uma sociedade com grande desenvolvimento na matemática, com grande desenvolvimento na astronomia, no estudo dos astros e em várias outras áreas culturais, científicas. Então, olhar a Idade Média como um período de Idade das Trevas é parte de um olhar preconceituoso sobre o período que foi criado para aqueles que discordavam do período. E o islamismo é prova disso. E por último, a compreensão da Idade Média ela envolve a compreensão do modo de produção feudal, do feudalismo, que foi o modo de produção que surgiu da mistura de todas as características do período da Idade Média, sobretudo das características dos povos bárbaros, misturadas às características dos romanos. Vai se formar uma sociedade composta por um poder político associado ao poder religioso, mas em que o poder religioso vai se sobrepor ao poder político.
Isso ocorre sobretudo porque quando morre o Carlos Magno, a gente vê um enfraquecimento progressivo dos reinos francos e um poder cada vez maior da igreja. Quando vem o feudalismo, os nobres eles estão descentralizados, o rei não tem tanto poder, mas a igreja consegue ter poder e consegue fazer uma dominação mais efetiva do que a própria política. Mas para isso e para compreender o sistema feudal, nós precisamos de um outro debate, que é o tema da nossa próxima aula. Eu agradeço a todos vocês, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.